bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Clemens? Olá, novamente é um prazer receber vocês aqui no podcast da família Fala Sério. Com o apoio dos patrocinadores Radical Imports, CZ, Clube de Tiro, o melhor clube de tiro de Mogi Guaçu e região, e Alta Performance Academia, onde você mantém o shape em dia. Impimed, assessoria contábil para médicos. Única Casa Design, Ótica Diniz e Madu Cardoso. E o assunto hoje, Jaci? Olha, o assunto hoje, acho que um episódio é pouco. É mesmo? O que você acha? É um assunto bem importante, não? Eu vou colocar óculos para falar do meu convidado. Sim. Ele tem 27 anos de medicina. Já dei um spoiler, né, médico? Já. Ele é geriatra. Ele acabou de voltar da Europa. Ele tinha feito um mestrado lá na Universidade de Lisboa. Fez um doutorado agora na Escola Superior de Saúde. E ele veio para falar com a gente sobre os cuidados com o envelhecimento. Veio para falar com a gente sobre idosos. Isso está na ordem do dia, você não acha? Sim. Saúde e uma preparação para a melhor idade. Exatamente. Então, seja bem-vindo, Dr. Rafael Seregatti. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Clemens. Eu estou muito feliz em te receber aqui, Rafa. Muito obrigado, prazer estar aqui. Eu sou suspeito para falar da importância do tema, né? E espero que possa trazer informações úteis aí e que ajudem as pessoas que Esse é o acompanham. nosso objetivo, informar as pessoas. Exatamente. E como você é um médico conceituado na cidade, não poderia ficar de fora do nosso Fala Sério. Muito obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. 27 anos, como é que chegou até aqui? Sim. O que você fez? Bom, eu sou guaçuano, né? Nasci em Mojimirim, mas fui criado aqui em Mogi Guaçu. Sou de família de Mogi Guaçu e Mojimirim. Fui estudar em São Paulo, me graduei em medicina em 97 na Faculdade Santa Casa de São Paulo. Fiquei mais 4 anos lá fazendo residência, 2 de clínica médica, 2 de geriatria, que são minhas especialidades, né? A clínica médica e a geriatria. E 2001, eu já voltei para Mogi Guaçu. Abri meu consultório e já comecei, fui o primeiro geriatra aqui da cidade, né, com título de especialista. Tem outro aqui na cidade? Se eu não me engano, ainda sou o único. E acho que na região também, né? Tem muitas pessoas que fazem geriatria, mas não tenho a qualificação como especialista ainda. Isso ainda é necessário porque faltam geriatras mesmo, especialistas para a demanda que nós temos, né? Sim. Então, o momento ainda comporta, né, que não especialistas façam, mas eu acho que cada vez mais é necessário esse olhar mais especializado mesmo, né? E estamos precisando? O campo está exigindo mais profissionais? Olha, tem uma demanda muito grande, né? Eu acho que pelo envelhecimento da população que está percebendo. Então, é que muitas pessoas ainda não conhecem a geriatria ou não sabem o que a especialidade pode oferecer ou em que momento se deve procurar, e, enfim, né? E a geriatria é um pouco daquele resgate do seu médico, o médico da pessoa, né? E hoje é comum, né, alguém vir com uma queixa, assim, às vezes num ambiente informal, né, que eu sou médico, me pergunta, olha, eu tô com um problema, vamos dizer, digestivo. Eu falo, quem é seu médico? A pessoa fala, como assim? Médico do quê? Então, até aquele médico de referência, que era aquele médico da família, de e confiança, esse médico te referir para um especialista quando necessário, né? Então, a ideia da geriatria é essa, ser o médico do indivíduo, né? Do indivíduo adulto envelhecendo, né? Ou já envelhecido, né? Doente ou não, mas ser aquele médico de referência que faz o acompanhamento de rotina, preventivos, e também que essa pessoa recorra em situações tanto agudas como de doenças que vão surgindo, né? Rafael, quero te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar no momento em que se procura um geriatra, será que a gente pode falar das síndromes geriátricas? Sim, podemos. Para as pessoas entenderem quais são, o que causa as deficiências. Sim. Olha, eu até acho, para ficar mais simples, né, mais interessante, né, as síndromes geriátricas, elas são assim, os grandes problemas que se repetem com mais frequência no envelhecimento, as causas principais de procura de ajuda ou de um serviço médico por pessoas mais velhas, né? Então,
a insuficiência cognitiva, o esquecimento, a síndrome demencial, né? É uma das grandes síndromes, né? O imobilismo é uma outra grande síndrome, né? O paciente que vai perdendo a capacidade de locomoção, e vai ficando imóvel, vai ficando dependente de terceiros para mudar de lugar, né? As incontinências, né? De urinária, enfim. A insuficiência familiar, né? Que é uma coisa hoje que entra como uma grande síndrome geriátrica, né? A insuficiência social, a falta de suporte, a falta de apoio, aquele idoso que vai ficando sozinho e não tem uma rede de apoio, né? E que isso gera doença, né? Então é o que leva as pessoas a procurarem um geriatra. Nesse momento. Isso, nesse momento já da velhice, né? Da velhice. A síndrome geriátrica já é aquele idoso mesmo, doente, né, limitações. Com limitação, com dependência, com queda de qualidade de vida, com morbidade. E óbvio que essas pessoas precisam ir muito, né, de atenção, de ajuda, e preferencialmente especializada, né? E isso é importante e gratificante de se fazer, mas também é importante e gratificante olhar para aquela pessoa mais nova que ainda não... o objetivo é que não chegue nessa situação, e propor para essa pessoa intervenções mais na área preventiva, ou já com intervenções, né, com tratamentos, mas visando uma coisa de longo prazo, de projeção, assim, para manutenção da capacidade, da independência, da qualidade, né? Até voltando naquela primeira coisa, né, que vocês me falaram, você me perguntou da minha trajetória. Quando eu vim para Mogi Guaçu, né, em 2001, e comecei a atender, né, hoje eu imagino que a formação em geriatria contemple um pouco mais essa pessoa menos doente. Mas naquela época que eu fiz residência, a minha formação foi toda voltada para o idoso doente, né? Hospitalizado, internado, tomando muitos remédios, com muitas limitações. E no meu dia a dia aqui na cidade, eu comecei a ter uma demanda de filhos, de netos, de pacientes que foram pegando confiança, porque você atende aquele familiar que estava muito mal e eles percebem Sim. que houve uma resposta e isso vai gerando aquela relação das antigas, do médico-paciente, de família, o médico de família. Então eu comecei a ter essa demanda, né? Eu também, envelhecendo, comecei a me preocupar bastante com isso, velho. Né? E então eu fui fazer alguns cursos de pós-graduação, assim, não de especialização, lato sensu, né? E eu fiz fisiologia do exercício, fiz nutrologia e fiz medicina do sono, que são outras especialidades, mas que eu acho que agregaram bastante qualidade na minha prática. E com isso eu consigo, acho que, ter propostas interessantes para pessoas que não são idosas, mas estão preocupadas em como vão chegar lá na frente. Uma prevenção. Né? Podemos dizer uma prevenção. Isso. E aí, qual a hora de procurar o geriatra? Então, era essa a pergunta justamente no gancho, né, que você apresentou. A questão das limitações enfrentadas pelas pessoas, até de um levantar de uma cadeira, a pessoa literalmente não consegue prover a própria higiene, a alimentação, eventualmente o sustento também é muito mais complicado nessa fase. Qual é o quadro das pessoas que te buscam hoje? Em que momento? Provavelmente um momento já meio crucial, meio crítico. E qual seria o momento ideal que você, na qualidade de um especialista, orienta para que essas pessoas já tomem a conduta correta, no momento correto? Então, quanto mais eu conheço o indivíduo, é mais fácil eu vou abordar aquele problema novo que ele está me trazendo, né? Então, se é um indivíduo que me procurou, que vem todos os anos me procurar para fazer um exame de rotina, um check-up, verificar a glicemia, o colesterol, enfim, a rotina do acompanhamento de check-up. E anos eu acompanho esse indivíduo. Se uma hora ele fica doente e vem ao meu consultório, eu
Tem um histórico? Quer dizer, eu já conheço muito bem esse paciente, eu já sei antecedentes, já devo ter tratado uma gripe, uma outra coisa corriqueira. Se ele teve uma reação adversa a um remédio, eu já sei disso. Se ele é mais ou menos sensível a efeitos colaterais. Então, isso vai facilitando. Então, o quanto antes eu tenho contato, até porque a mãe da geriatria é a clínica médica, que também é uma especialidade que eu não esqueci que eu sou especialista, né? Que pode atender outras áreas. Que o adulto jovem. Sim, então, sim. assim, quando me perguntam a partir de que idade eu atendo, eu só não atendo crianças. Eu, Rafael, não estou falando em nome de todos os geriatras, né? Eu atendo adultos. Objetivamente, você pode apontar uma idade onde seria interessante começar a busca? Se for com uma coisa específica para envelhecimento, eu colocaria perto entre 40 e 45 anos. Nossa, eu já estou na idade. Porque eu acho que é um marco. Falta um longo caminho. Eu acho que é um marco onde a maioria das pessoas está num platô de auge, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas vive esse platô perto aí dos 45 anos, de vitalidade, associado ao que se espera que o indivíduo tenha de maturidade, né? Que aprenda um pouquinho com a vida a sofrer menos, né? E então acho que é uma hora boa porque em geral ainda não está declinando, né? Você conhece a pessoa no auge e aí fica até mais fácil para identificar onde há um declínio. E não necessariamente patológico, porque hoje você também, a medicina pensa em otimizar questão esportiva, enfim, tem uma série de coisas de alimentação, de sono, que dá para você fazer improves na vida do paciente, mesmo que ele não esteja doente, né? Não é um tratamento, né? Mas são dicas para você melhorar situações e qualidade de vida, promover qualidade de vida. Você comentou que quando veio para Mogi Guaçu, você encontrou muito doente, né? Eles eram muito doentes. Sim. E agora, depois das suas especializações, do entendimento, né? Maturidade, já viveu 27 anos na medicina. Você acha que eles continuam tão doentes quanto ou estão menos doentes? Eu ainda tenho pessoas que me procuram assim, em situações, em condições bem avançadas e que é triste assim, você identificar que poderia ter sido feito algo em diversos momentos, não em um momento, e que foram perdidas N oportunidades, sim. né? E que ali você já tem uma limitação enorme com relação ao que pode ser feito e o que se pode esperar disso, em termos de, que é o que nós chamamos de prognóstico, né? A perspectiva, o que o tratamento pode gerar, né? Então, tem pessoas que você atende com um prognóstico muito ruim. E aí, entra uma outra área que é muito nobre e importante da geriatria também, que é a paliação. A medicina paliativa, os cuidados de final de vida, onde você, por vezes, tem que fazer com que a família e o indivíduo perceba que é o melhor a ser feito, desistir da cura, da obstinação pela cura. É uma qualidade de morte, então, É podemos dizer uma qualidade assim? de fim de vida, de fim de vida? De final de vida. Você conseguir deixar de fazer intervenções terapêuticas que pioram a qualidade de vida pela perspectiva de cura que é cada vez mais distante, e passar a concentrar a sua atenção, sua energia nas intervenções que são para promover qualidade de vida. Entendi. Então é focar mais no sintoma do que na doença, fazer com que a pessoa tenha qualidade, prazer, dignidade naquele momento que são os últimos, né? Então identificar essas situações, fazer com que o paciente, a família entenda, dimensionar o tratamento, né? Então esse é um outro papel do geriatra muito interessante quando o geriatra interage com as outras especialidades, com o cirurgião, com o oncologista, a questão com o da oncologista. Qualidade, você tocou nesse termo que acredito que esteja assim bastante em voga. Essa qualidade de vida seria assim um plexo de competências, né? Onde assim o estilo da vida da pessoa está completamente vinculado. A alimentação da pessoa pode ser ou um veneno ou pode ser o remédio da vida dela. A questão atrelada ao estresse,
alcoolismo, tabagismo, saúde em relações domésticas ou profissionais, tudo passa por isso, e quanto mais cedo você conseguir contornar questões que podem vir danificar, o diagnóstico ou o prognóstico pode ser muito melhor, não é, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. Nós somos uma interação da nossa genética com o meio que nós vivemos, com o nosso estilo de vida, né? Em qual proporção? Não se sabe. Agora, a genética, até agora, a intervenção genética, ela, não vou dizer que ela não existe, ela é Sim. mínima. Mas a gente está avançando da genética para a epigenética? Sim, então, esse conceito da epigenética, eu acho que é uma coisa muito interessante, Sim. né? Porque até para, não sei se é um conceito muito conhecido, Mas eu né? acho que seria bom esclarecê-lo, né? Antigamente, né, aquele conceito da evolução das espécies, pensava-se que a modificação genética ela ia aparecer na próxima geração. Então, eu sou submetido aqui a uma condição de clima, enfim, aumentou muito a temperatura. Então, meus genes vão trabalhar para que eu dissipe mais calor, tenha mais sudorese, enfim. Estou viajando aqui. Perfeito. Mas, então, a gente imaginava que eu ia sofrer essa interação do clima e essas modificações iam fazer com que as futuras gerações fossem mais adaptadas. E isso pensando em muitas gerações, né? Que isso ia acontecer de forma muito lenta. Hoje, nós já temos provas que isso ocorre em vida. Que você já tem modificação em gene e você já muda expressão genética, expressão proteica e características macroscópicas no indivíduo e em vida. É muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, esse é o conceito de epigenética. E a gente sabe que existe a epigenética do bem e a do mal, né? A do mal, por exemplo, tabagismo. O cigarro modifica gene e isso causa câncer, né? Tem alguns vírus, cogita-se que alguns vírus causem, por exemplo, diabetes do tipo 1 em crianças, através de modificações genéticas. E aí você começa a pensar que podem ter as alterações genéticas do bem, você fazer intervenções genéticas, vacinas de RNA ou até mesmo vírus modificados que vão injetar lá um pedacinho de DNA para que modifique a estrutura genética do indivíduo e ele passe a ter melhora ou cura de uma doença crônica, enfim. Em linhas gerais, aquela questão da genética, da saúde não está pré-determinada. Ela pode ser alterada. Algumas coisas sim. Eu acho que, a grosso modo, a maior parte, 99,999, eu acho que não tem muito para onde correr, mas eu acho que algumas coisas que são reguladas por genes que já... Eu não estou com nada na cabeça agora, até porque é um tema assim que não faz parte do meu dia a dia. Mas eu tenho lido bastante coisa sobre pesquisas com epigenética, perspectivas de tratamento para determinadas doenças por esse caminho aí da modificação gênica. Bem-vindo, né, Rafael? É um caminho muito bacana, né? Essa medicina de alta precisão, né? Com os targets moleculares mesmo. É muito bonito ver isso, a velocidade que avança, né? Inclusive, você está defendendo a sua tese em sarcopenia, né? Sim. Inclui também algumas questões dessas, né? Sim. O meu doutorado, eu estou doutorando ainda, né? E é em sarcopenia, que é a perda de massa magra, né? Perda de músculo. E assim, não vou dizer muito em termos genéticos, porque a nossa pesquisa, pelo menos, não foi muito por esse lado. É uma pesquisa bem prática mesmo, é um trabalho prospectivo. Nós estamos acompanhando doentes que internam no Hospital Geral e nós estamos avaliando a massa muscular desses doentes, né, ao longo das semanas de internação. Lá em Portugal é internamento. Ah, tá. E depois nós vamos avaliando isso e vamos tentando correlacionar com os desfechos. Mas só para o pessoal de casa saber, a sarcopenia, o que é? Sarcopenia é a falta de músculo, para simplificar. É uma condição de baixa massa magra, de baixa... A palavra sarcos é carne, em grego, e penia é falta. Falta.
falta de carne, falta de músculo, né? E é uma condição que a pessoa vai tendo dificuldade para levantar da cadeira, para desempenhar atividades do dia a dia. Subir uma escada, pegar uma sacolinha, colocar um objeto numa prateleira. E tem uma idade aproximada para a gente falar Pra da se sarcopenia? preocupar? É para se preocupar com isso? Os idosos, né, e pessoas que têm doenças que vão levando à diminuição da mobilidade. Doenças crônicas, quem é dependente de oxigênio, por exemplo, dificilmente não tem sarcopenia. Entendi. Porque a pessoa fica parada por conta Não do se oxigênio. movimenta e tal. Então, pessoas que têm doenças articulares, que têm muita dor e ficam muito tempo paradas, ou uma pessoa que teve um AVC e perdeu a força de um lado do corpo e por conta disso fica mais tempo parada. E é independente de homem ou mulher? Independente de homem ou mulher, o homem ele tem menor tendência à perda de músculo, porque a testosterona é um hormônio mais anabolizante do que o estrógeno, né? E o homem tem mais testo do que estrógeno e a mulher o contrário, né? Então a testosterona é um hormônio anabolizante e o homem tem mais testosterona. Então o homem tem menos sarcopenia, mas depois que envelhece, que já tem declínio também de parte também, hormonal, né? Tem também. E tem muito a ver com duas coisas: baixa ingesta proteica e baixo nível de atividade física. E as intervenções são essas: aumentar o consumo proteico e aumentar a atividade física, de preferência contra a resistência, resistida, do tipo musculação, né? É onde você tem os melhores resultados. Uma coisa, intervenções simples, baratas, só que pouca gente faz, porque é todo dia, são escolhas, você tem que abrir mão de uma vida saudável, hábitos, né? Então, e não é a medicina que as pessoas procuram, né? E isso é uma coisa que a gente, acho que a maioria dos médicos vivem isso, né? O paciente vem no seu consultório, ele te fala que ele não faz nada por ele, né? Ele não faz atividade física, ele não come bem, ele descansa mal, não maneja bem o estresse, está com cigarro no bolso. Ele te fala todos os hábitos ruins que ele tem, aí ele coloca todas as queixas que ele tem e que são muito relacionadas a esse estilo de vida ruim, e ele quer que você dê um remédio. E vai curar. Que ele engula e resolva tudo. E que não tudo. Precise mudar todo o estilo de vida e que vá ser mágico, não é? Uhum. Então, e aí tem muita gente que fala o que as pessoas querem ouvir, um sorinho, tal, que faz isso, né? Que é super poderoso, que é um boost da imunidade. É um blend. E aí tem, né? E aí, quando você encontra alguém que fala o que você quer ouvir, né? Em geral, você paga quanto a pessoa cobra por isso, né? E esse mercado que a gente vê que está, hoje em dia, sugando médicos mesmos de outras especialidades, né? Porque a procura é grande, a demanda é grande e as pessoas investem nisso e muitas vezes com pouco ou nenhum resultado. Rafael, quando você está tratando um idoso que está numa situação bem difícil, a família acompanhando, você pede para fazer um tipo de tratamento. De repente, eles não fazem o correto e o resultado não é. A família, quando pede para você refazer alguma coisa, você consegue orientar a ponto da família entender que tem que ser feito dessa forma? Ou eles... Não, eu não posso dizer que é sempre assim, porque... Existem famílias que acatam, né? Orientam, a orientação, enfim. E é muito individual, né? Mas eu procuro sempre deixar muito claro, usar palavras simples, explicar de uma maneira que a pessoa consiga compreender, ver se ela me dá um feedback que ela entendeu. Porque pode ter que haver uma mudança 100% radical no no estilo de vida da pessoa, né? Em geral, é necessário e, em geral, esse indivíduo que vai ao geriatra, ele precisa dessa rede de apoio. Em geral, não é ele que faz a própria comida, alguém é que faz. Alguém que decide o que ele vai comer. E você passa uma restrição alimentar? Uma restrição, não só a restrição, mas também... também o que precisa, o que está faltando, né? Os micronutrientes, as suplementações, né? Mas envolver e fazer, formar esse conceito que o cuidar
Não está nas mãos do médico. Exato. Está nas mãos da família ou dessa rede de Exatamente, suporte. quero falar disso com você. E aqui, o médico, o que ele faz é uma orientação. E essa orientação, se ela não for seguida, não vai ter resultado, obviamente, que não vai ser bom. Nessa trajetória sua da medicina, você já tem passado, tem uma experiência, está terminando o doutorado. O que você tem percebido? Está tendo um nível de maturidade maior agora no período recente? Bem melhor do que havia anteriormente? Eles estão acatando melhor? Está havendo uma alimentação melhor, um estilo de vida melhor? Como é que você está percebendo isso aí atualmente? As pessoas estão te procurando. Assim, a informação ela está muito democrática, né? Isso que a gente está fazendo aqui é muito legal, né? Poder informar as compartilhar, pessoas, né? Compartilhar, né? É muito bom. Tornando acessível, né? É a intenção, né? Eu acho que vocês que estão de parabéns pela iniciativa, Obrigada. pelo trabalho, isso é muito bom e é muito importante, porque lá no final previne doenças, problemas, melhora a qualidade, né? Então isso é fundamental, né? Essa parte da educação em saúde, né? Isso é muito importante. E eu fugi da pergunta. Não, eu te perguntei, a gente estava falando de família. Agora, não tem problema. Foi se agora, desculpa. Se agora o pessoal está mais consciente. Isso, eles estão mais atentos, né? Então, a pandemia eu acho que deu também Você percebeu um divisor de águas ali? Eu percebi, sim. A pandemia ela trouxe um senso Mas mesmo com aquela junção de pessoas juntas ao mesmo tempo, todo o tempo, eles conseguiram seguir as orientações, fazer tudo direitinho? Não, mas eu acho que olhar mais para a própria saúde, acho que a pandemia deixou esse legado, sim, né? Eu acho. Eu acho que todo mundo, não digo todo mundo, mas eu acho que um grande número de pessoas passou a falar, opa, eu preciso me cuidar, né? Eu estou acima do peso, ou eu estou sedentário, quem é que está morrendo de Covid? Exatamente. Né? Porque, infelizmente, né, nós, seres humanos, né, nós temos uma tendência a só tomar providências quando acontece em momentos alguma coisa, mais né, adiantados. Né? Na fase do Covid, as pessoas com comorbidade iam primeiro, né? Que eram as mais suscetíveis a isso, né? Sim. Eu queria perguntar uma coisa para você. Nós estávamos conversando sobre os idosos antes de você chegar. Eu falei, eu queria muito falar sobre abandono. Podemos? Claro, tema bem importante. Eu acho essa tristeza que eles passam quando a família não quer cuidar, colocam em lares, em asilos, cada um dentro da sua condição financeira, né? Se você tem mais dinheiro, você coloca numa clínica melhor. Se você não tem, você coloca num asilo, enfim. Isso vai debilitando mais rapidamente, Rafael? Isso vai fazendo com que o tempo de vida deles diminua? Porque a tristeza deve ser tão recorrente, né? O que você me fala sobre isso? Tristeza significado de vida, né? Estímulo, motivação. Sem isso, é difícil você pensar em qualidade de vida, em saúde, né? Saúde, se você for procurar a definição de saúde, a Organização Mundial de Saúde ela mudou. Antes era ausência de doença, mas é furada, né? Então, uma criança que tem diabetes, então ela nunca vai ter saúde, porque ela nunca vai ter ausência de doença, ela tem diabetes, vai ser pro resto da vida, né? Então, mudaram. Qual é o conceito novo? Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Social. Então, o ser humano é um animal social, a gente precisa da interação, né? Principalmente o neurológico, né? O cérebro envelhecendo da pessoa isolada, da pessoa solitária, da pessoa que convive pouco, ou convive só naquele ambiente com 2 ou 3 pessoas, aquela repetição diária, aquela monotonia, o cérebro vai realmente tendo menos estímulos, né? Exato. Você me explicou que o nome correto disso é insuficiência familiar. Insuficiência familiar. Que é caracterizado como uma das características como uma das grandes síndromes geriátricas. Síndromes geriátricas. Exato. Olha, então, abandono. E aí, essa questão do asilo, né, ou
o termo técnico que nós usamos, os profissionais, é Instituição de Longa Permanência, ILP. A palavra asilo, ela acabou que... Não, mas... eu falei... Não, eu não acho uma palavra ruim, porque a palavra em si é uma palavra bonita. O que Mas ela ela é significa, mas ela tem um tom peso. pejorativo? Tem sim. O uso trouxe um peso que originalmente não é da palavra, né? Você já foi gestor de um aqui, né? Eu não fui gestor, eu fui coordenador do serviço médico de uma instituição que era rural na época, a cidade já engoliu, né? Que já passou a cidade, o Joaquina Maria de Arruda, hoje o lar de idosos Padre Longino que administra, né? Quando eles vieram para Mogi Guaçu, eu ajudei a começar. E você encontrou muitos casos de abandono ali? Eu não me lembro exatamente, mas sempre tem, né? Sempre tem, mas e uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, desmistificar que colocar na instituição é abandonar. Desmistificar que colocar na instituição é ruim e que ficar em casa é melhor. Existem casos de Exato, abandono. perfeito. E existem casos de mas só não de uma que vida todos, só melhor. para porque tem pessoas que estão dentro de casa, na casa da família, num quartinho no fundo, que é uma edícula, que nem os netos não entram lá, a comida da pessoa é diferente, quem entra lá é uma cuidadora, ou a filha que entra uma vez por dia só. Segregação então, dentro do próprio lar, né? Nossa. Mora junto para a sociedade, essa família não abandonou esse idoso, Entendi. ela cuida. Mas é porque ninguém está vendo o tratamento que ela está recebendo Mas em às casa. vezes a própria pessoa que está em casa com a pessoa, ela não sente que ela está cuidando mal, e não está. Mas como não, Rafael? Mas às vezes uma pessoa que interage pouco, é difícil julgar, é muito difícil. Outra coisa que eu faço é consulta a domicílio. Eu acho que quase todo geriatra faz, porque tem muito paciente que não consegue sair de casa. Perfeito. E aí você vai ver a realidade da casa, de cada família, de cada indivíduo que você está atendendo, e aí começa a cair a ficha de como é tudo muito complexo, e como a gente não pode, não deve e consegue julgar quem está cuidando, porque a dificuldade que ele tem, ou Entendi. também, às vezes é uma outra pessoa que também está doente, casal de idosos, um velhinho cuidando do outro. E aí às vezes, é óbvio que eles precisam de mudar aquela estrutura, mas eles não querem. E às vezes os filhos, com o maior amor e carinho, e aquela família que faz tudo e está junto, quer propor, mas também não quer invadir. Respeita aquela escolha, né? Respeita, mas está perigoso, porque estão muito velhinhos. São dilemas que não... Mesmo eu que estou nessa estrada há tanto tempo, cada vez eu tenho mais dificuldade, parece, para ajudar nessas decisões. E isso não é uma decisão que cabe também, em geral, ao médico. E são situações muito delicadas. Muito né, delicadas. Né? A pessoa não quer perder a autonomia, ela quer manter a individualidade dela, morando sozinha. Sim. Não quer aceitar, por exemplo, sair de uma casa onde ela passou toda a existência, que ela tem um valor afetivo muito grande naquela casa, e os filhos, vamos se mudar, vamos ter um cuidador, a pessoa não aceita, e às vezes acontece um acidente doméstico, quebra uma bacia. Exato. E é uma coisa muito comum isso, Sim. né, doutor? Sim, ou você deixar um idoso fazer escolhas alimentares que você sabe que vão acabar mal. Sim. Um idoso que, por exemplo, corta a proteína. Eu não quero carne, eu não me dou bem com carne, eu não gosto de ovo, feijão eu como bem pouquinho, laticínio, lactose também não me faz bem. E você, eu vou respeitar porque, poxa... É a última vontade, não, ele né? vai ter sarcopenia, daí daqui a pouco ele não anda mais. Então, até que ponto o respeitar ou como Mas o detalhe, intervenção... Rafa, só te cortando, o detalhe é que assim, quem julga é quem está fora, que não convive com isso, então acha alguma coisa. Então, quando você é Diferente de envolvido você. no problema. Exato. E você faz parte da Exatamente. solução, No ou seu tem caso, que fazer, como médico, sua aí visão que é você completamente dimensiona diferente. as dificuldades, né? Que você faz parte ali do Perfeitamente. processo, né? Então, são temas muito delicados, muito individuais. Acho que
cada tema, cada pessoa ou cada caso tem que ser visto individualmente, né? sempre. Não tem uma resposta pronta para tudo. Não. Né? Não. Ainda mais sobre os idosos, Muito que são tão complexo. sensíveis, né? Muitos fatores envolvidos, parte econômica, estrutura familiar. Olha, quer ver uma coisa que afeta muito o idoso? O crack. O crack. Porque os netos têm um neto dependente. Eu tenho um monte principalmente avós idosas. Você fala do o sofrimento sofrimento, de ter um você neto não consegue. usuário. Eu nunca via aquela minha paciente falar que está bem. Por quê? Porque ela tem um neto dependente químico, usuário de droga. Ela sofre por que ele. mora com ela, ou que mora nos fundos, ou que ela sabe que está passando aquela vida toda. Então, é uma pessoa que está mais deprimida, está mais ansiosa, está dormindo mal. E quem está ansioso, deprimido, dormindo mal? É um idoso de 80 anos que tem hipertensão e diabetes e dor crônica. Então, piora. Então, é mais difícil de você compensar tudo, né? Porque tem esse fator. Então, você fala assim, a droga não afeta os idosos. Afeta também, porque eles têm parentes. Porque é família. Né? Você acaba sendo não um médico só do idoso, mas você está tratando todo o Isso núcleo familiar, né? caracteriza como insuficiência familiar? Porque não, né? Não, porque até o idoso, nesse caso, ele está sendo... tem muitos idosos que cuidam ainda. E outra coisa, quer ver que é comum também? Famílias que mantêm o idoso em casa para ficar com o benefício dele. Sim. Isso é muito comum. A gente ouve muito isso. Muito comum. Que você vê que a família faz questão de manter o idoso dentro de casa, porque daí o benefício fica com eles. E quando institucionaliza, em geral, o benefício reverte para a instituição, em alguns casos, né? E quando é questão social mesmo, judicial, né? Enfim. Mas vejam como é complexo. É muito complexo. Vejam como não dá para generalizar, né? E aí, como é preciso você ter equipe multidisciplinar, um assistente social, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista. É muito importante você contar com pessoas. Mas aí entra aquilo que você falou, tem a condição financeira também, né? Tem a nem condição sempre eles têm condições de fazer tudo isso. Exato. Né? Eu que estou vindo agora de uns meses fora do Brasil e estou comparando a nossa realidade nesses anos que eu tenho ido bastante para Portugal, para Espanha também, que é alguns estágios que eu fiz. E você vê como é o sistema de saúde. Você vê que nós temos pontos muito fortes e muito bons também. O nosso sistema de saúde, ele não é um sistema de saúde ruim, né? Para as nossas condições socioeconômicas, eu consideraria até melhor do que esses que eu estou comparando. Tipo, comparando o que o Brasil o que ele oferece, o que ele é e o que ele oferece, entendeu? Dentro do que o status do país, né? Entendi. Mas você vê como faltam recursos aqui. Nessa questão do amparo ao idoso carente, o Portugal eles têm uma estrutura, até porque é um país envelhecido, com muitos idosos, já estão com os problemas que nós ainda vamos ter daqui a 20, 30 anos, eles já estão vivendo isso hoje, né? Os jovens diminuindo, aquela pirâmide populacional, vocês já devem ter visto que ela inverte, né? Exato. Que ela vai ficando num barrilzinho, né? Então, a nossa pirâmide hoje é o que era a pirâmide europeia de uns 20 anos atrás. A gente já não tem base mais larga, né? A gente já está deixando ela em formato de barril, né? E a tendência é que vire cogumelo depois, né? Então, é triste, né? Você olhar Sim, e comparar essas realidades e você identificar o que aquele indivíduo precisa e ver que não tem como, né? Que é utópico, né? É possível, mas não é impraticável para aquela condição daquela família. E hoje em dia dá para retardar um pouco o envelhecimento, né? Hoje tem muita coisa que pode ser feita para ter uma longevidade. Que a interação, o estilo de vida, isso tudo ambiente. Pode acontecer. Mas, enfim, queria te perguntar uma coisa. Sobre a iatrogenia, pode ser considerado como erro médico? Porque, na verdade, explica para as pessoas o que é a iatrogenia, por favor. Uma das grandes síndromes geriátricas, né, é a iatrogenia,
que a iatrogenia, por conceito, é quando um ato, uma intervenção terapêutica gera um problema, né? Então, Você fala um diagnóstico, um um remédio, diagnóstico, um um medicamento, exame, um remédio, Tá. uma cirurgia, uma punção. Certo. E pode ser de qualquer profissional, não necessariamente médico. Até uma intervenção de psicólogo pode ser iatrogênica. Ah, pode ser? Pode. Um Não só de psicólogo pode médico. traumatizar uma A pessoa, gente não não sabia pode? disso quando a gente estava conversando sobre. Um psicólogo pode traumatizar uma pessoa. Eu acredito que possa, né? Porque ele não ajuda a modificar aspectos emocionais. Sim. Então, por que isso não pode ser ruim? Vamos acreditar Ah, pode. no poder e na capacidade do, né? Exatamente. Né? Então, e nem sempre, ou na maioria das vezes, não é por erro. Porque existem as complicações que são previstas. Então, você pode dar o remédio certo. Por exemplo, uma reação alérgica. É uma iatrogenia, e não por erro. Porque a droga que você deu é a droga que você dá para todo mundo com aquelas condições. E para 99% funciona bem, e naquela pessoa ela Não teve funcionou. uma reação ruim, que foi uma reação ruim derivada de uma intervenção. Então, é iatrogênica, é iatrogenia. E a gente está falando de iatrogenia porque o idoso, né, é mais suscetível à iatrogenia, né? O idoso ele é mais frágil. Então, o idoso ele é mais frágil, a palavra é essa mesmo, frágil. Então, ele é mais sensível a ficar mais tempo sem comer, a ficar mais tempo... Ele desidrata mais fácil que o jovem, ele tem reações negativas mais do que o jovem, de forma mais intensa. Então, ele acaba sendo mais vulnerável à iatrogenia. Então, é uma das grandes síndromes geriátricas, e eu acho que isso aí volta naquilo de como é importante ter profissionais que procuram ou investem em se especializar no atendimento a essa população, né? E isso você pode ter em diversas áreas. E o ideal é que os profissionais se conversem também, né, Rafael? Os profissionais, os médicos, os referenciados, tudo. Exato. A equipe multidisciplinar, que existam... Mas você faz isso. Eu tenho uma clínica Eu sei que você faz isso. E eu trabalho com profissionais de outras profissões e de outras especialidades médicas, e a gente procura manter... E você manter... acompanha, né? Sim, a gente procura manter um ambiente assim de troca, de comunicação, né? Em geral, beneficia o paciente, né? Nós estávamos conversando sobre a geriatria e você comentou sobre a capacidade intrínseca e a funcional. Sim. Isso se encaixa? Pegando esse link? Porque, veja, existe a capacidade do meu corpo e a capacidade que eu vou, que já é dele e é que eu vou conduzir na minha idade, né, avançada. Como é que lida com isso? Nós nascemos com uma característica genética, né? Então, você vai ter pessoas que têm uma tendência, por exemplo, a ganhar mais músculo, outras têm tendência a ganhar mais gordura, você vai ter pessoas que vão ter tendência a ter queda de cabelo, outras vão ter uma tendência a ter diabetes, que aquilo é de família, são aqueles padrões que se repetem até no padrão do biotipo, né? Você fala, você é filho de fulano, né? A cara dele. Cara dele. Genética, pô, né? Tem o mesmo padrão de cabelo, de cor de pele, de estrutura facial, de, né, biotipo. Então, isso é genética. Então, isso te dá... É o começo da sua capacidade. Ela é intrínseca. Então, ela faz parte... E aí, o que você constrói com isso... Então, à medida... Você tem 2 irmãos gêmeos, idênticos, univitelínicos, gêmeos idênticos, só que eles tiveram estilo de vida diferentes. Eles vão ter capacidades intrínsecas diferentes aos 50 anos, por exemplo. Entendi. Um foi atleta e o outro não. Com 50 anos, eu vou ter o cara que foi atleta com uma capacidade intrínseca física melhor do que o outro que não foi. Só que o outro que não foi estudou física quântica em Harvard. Então, ele, sei lá, ele vai ter uma capacidade cognitiva, uma reserva cognitiva, uma capacidade intrínseca cognitiva diferente da do irmão dele que se dedicou à prática esportiva.
Então, o que cada um a capacidade de cada um lidar com situações de vida vai ser diferente, né? E o que eles conseguem fazer com isso e como eles vão se virar é que é a capacidade funcional, né? Então, se vai conseguir, por exemplo, subir 3 lances de escada correndo, isso é capacidade funcional. Sua capacidade intrínseca te deu essa capacidade de função. Como, né? como exemplo do óculos, você pode dar? Eu achei que, para mim, simplificou. Você tem a sua visão, a miopia. Fala desse exemplo. Lembra que eu não lembro. Eu já dei esse exemplo. Nós estávamos conversando e ele falou assim, eu queria entender. Eu falei, mas como assim, né? Capacidade intrínseca funcional. Você usa óculos, você é míope. E aí você enxerga um tanto sem o óculos. É a sua capacidade intrínseca. Você colocou o óculos, é o quanto funciona aquele óculos para você. Você corrigiu e aí você melhorou a sua capacidade funcional. Que é funcional. Você continua com a capacidade intrínseca baixa, mas você consegue aumentar, baixa entre aspas, né? Comparado com não míope, né? Com não míope, E aí só que você com o uso de uma lente, você eleva a sua capacidade funcional, você consegue dirigir à noite. Então você melhorou a sua função, você aumentou a capacidade com uma intervenção, que é o óculos, né? Então a capacidade funcional é reduzida no míope, mas a capacidade, desde que se siga a intervenção proposta, né? E essas intervenções que são o foco da profissão, né? E como estão os idosos com a capacidade funcional? Tá todo mundo a maioria lutando para manter função, né? Para não perder função. E muita gente só se preocupa com isso depois que já perdeu. Ou muita gente não, a maioria das pessoas. Né? E aí a gente volta naquele gancho ali atrás que você falou da orientação, da prevenção e você conhecer muito bem o paciente com quem você está lidando. Sim, então, o momento, né, de ouro, né, para você fazer um diagnóstico. Sim. Ou só uma intervenção preventiva mesmo, né? Então, por exemplo, você diagnosticar Alzheimer numa pessoa bem no comecinho e você numa pessoa já moderadamente num curso de Alzheimer, uma vez que o tratamento não melhora, ele só atrasa, piora. Então, eu começar a atrasar no começo, obviamente, que eu vou manter a pessoa numa fase... Uma predisposição, fatores de carga geneticamente hereditária, assim, para passando. A pessoa, assim, ela tem condições altíssimas de ter. Com uma prevenção bem feita, você consegue desviar o curso natural dessa rota? Isso é variável dependendo de que doença. Sim. Cada doença tem uma característica, tem doenças que a gente nem conhece exatamente o mecanismo de doença, a origem. A medicina está evoluindo também, né? Muito. A doença de Alzheimer mesmo é bem recente agora, possibilidades de alguns exames de fazer um diagnóstico melhor mesmo, de chegar mais perto do diagnóstico da doença de Alzheimer, não ser um diagnóstico presuntivo e sim firmado, né? E de você atuar em momento mais precoce da doença e com melhores resultados. Isso a gente está começando a ser possível agora. E é uma doença que tem... no mínimo aí 20 anos já que não surge nada de remédio novo, nada de intervenção nova para o Alzheimer específico, né? Para perda de neurônios, Sim. né? Então agora estão surgindo aí novas possibilidades, são coisas ainda um pouco fora da nossa realidade econômica, mas eu acredito que vai chegando mais perto, né? Nesse caso do Alzheimer especificamente, não existe uma prevenção específica, mas eu vou te dar um exemplo que como é importante você ter pessoas que estudam ou que se preocupam com o envelhecimento. Uma pessoa que não ouve bem, por exemplo. Você sabia que ela tem uma chance maior de fazer doença de Alzheimer? Não. De ficar com demência? Mesmo? Mesmo. Por quê? Então, porque você diminui o fluxo de informação? Quer dizer, esse porquê é o que se deduz. Não, isso faz todo sentido. Né? Enxergar mal parece que também está indo para o mesmo caminho. Então, às vezes, por que eu estou falando que é importante? Porque eu já cansei de ver aí idoso que ouve mal, vai lá, compra ou recebe o aparelho do SUS, ou enfim, e depois usa só em determinadas situações.
Ah, eu tô sozinho mesmo, eu não tô conversando E com cada vez ninguém. mais essa pessoa vai se fechando no próprio mundo. É, porque Exato. atrofia, né? E leva a um isolamento. Tem muitas pessoas que ouvem mal, então elas evitam um almoço em família. Todo mundo falando ao mesmo tempo, ela não entende nada, toda hora, viu, vô? Ô, vô, não sei o quê. Cada vez Oi. mais tá A alheio a pessoa essas se sente conversas, né? mal, ela fica Você sente um peso, né? chateada, ela fala, pô, eu não entendo, eu pergunto, tira um sarrinho, claro, família, né? Vão, pô, vô, tá ruim, tá difícil. A pessoa vai ficando chateada, ela vai se isolando, ela já não quer mais almoçar junto, ela já não quer ir na casa do filho, do neto, porque ela, né, tá com dificuldade. Essa pessoa vai ter uma tendência maior a ficar com demência, a ter doença de Alzheimer, né? Então, você ter esse argumento, e isso é um dado de 3, 4 anos para cá, um estudo chamado Estudo Fingers, que mostrou isso, que a perda auditiva é o fator de risco modificável mais importante para prevenir demência. Então, hoje, quando eu falo para uma idosa, eu falo, se você não usar o aparelho, você vai ter Alzheimer. E elas respondem bem? Usam. Aí usam. Claro, não em tom de ameaça, mas você dá essa informação. Sim, sim. Mostrar para a pessoa, poxa, usa o seu aparelho, ponha, fique o dia inteiro com ele. Comunique-se. Se alguém vai falar com isso, saia, vai para. E é engraçado que aí a gente consegue voltar, inclusive, naquele conceito de saúde fornecido por você mesmo da OMS, né? Calcado naqueles 3 pilares, né? Físico, psicológico e o social. Né? Sim. E um outro detalhe que é muito importante também, no momento em que decide procurar um profissional, procurar um bom profissional. Pessoa realmente habilitada para fazer aquilo, né? Não, vou levar no médico tal, o médico tal cuida. Mas o médico tal, ele está preparado para isso? Ele tem a credencial para dizer assim, eu posso fazer isso com a vida do seu pai, com a vida da sua mãe? Porque acontece muito então, isso de outros médicos. É tão delicado isso que você está falando, porque nós não temos uma regulamentação e uma fiscalização efetiva com relação aos médicos que se declaram especialistas, né? Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Isso é preocupante. Muito preocupante. Então, nós temos muita gente que faz cursos. Você até, eu agradeço, eu tenho como elogio, mas eu não me considero nutrólogo. Né? Entendi. Você falou, eu fiz uma pós-graduação, mas eu não fiz residência médica de nutrologia. Tá certo. Eu não prestei prova de título da Sociedade Brasileira de Nutrologia. É muito importante comentar isso. As pessoas precisam saber. Então, eu não me divulgo como nutrólogo ou como especialista em nutrologia. Pelo CREMESP, você eu tenho clínica médica e geriatria. Sim. Perfeitamente. E aí, porque você fazer uma pós-graduação lato sensu não te transforma em especialista. Né? São temas amplos, você tem que ter treinamento, tem que isso ver doente. Isso me preocupa, Rafael, né? porque eu estou te perguntando dessa forma, e isso me preocupa muito, porque muitos profissionais se intitulam. E as pessoas acreditam, Sim, fulano é isso, fulano é aquilo, e eu fico preocupada. Infelizmente, nós temos aqui na nossa cidade mesmo, temos, sim. muitos e muitos, né? Eu até tenho uma dica, né, para quem quiser entrar no site do CREMESP, que é o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, né? cremesp.org.br, tem um local que você pode clicar, procure o médico por nome ou por especialidade, ou você pode procurar geriatras em Mogi Guaçu, ou cardiologistas em São José do Rio Preto, ou o nome do Dr. Rafael Rondinelli Seregatti, ou através do meu CRM, né, ou de quem você está pesquisando, você vai ter acesso se a pessoa está credenciada realmente no CREMESP, se ela está com o número ativo e se ela é especialista ou não. Se ela tem o RQE, né, que é esse registro de qualificação de especialista, que é fornecido pelo... Porque daí é aquela história, quem está falando que você é especialista? É você mesmo ou é uma instituição? Ou é uma sociedade? Ou é o Conselho Federal de Medicina? Isso é muito importante. Quem que está dizendo que essa pessoa é especialista? Porque a gente pode se auto-intitular do que quiser. Viva a democracia, né? E a liberdade de expressão, né? Posso escrever na minha parede qualquer coisa. Agora, quem me deu esse título é que também é corresponsável, né? Então, eu divido a responsabilidade também
com a Sociedade Brasileira de Geriatria, com o Conselho Federal de Medicina, porque eles também me reconhecem como especialista, né? E um detalhe interessante, quando você fala da nutrologia e da terapia do sono, é terapia do sono? Medicina do sono. Medicina do sono. Quando você fala, você trata os pacientes com essas especializações, porque você tem esse, né? A informação Só tá não se aí, intitula, mas a informação você dá e trata os pacientes com isso. Sim, e melhora sim. consideravelmente a vida deles, né? Sim. A medicina do sono mesmo é uma coisa que também eu fui pioneiro aqui em Mogi Guaçu, né? A primeira polissonografia de Mogi Guaçu fui eu quem trouxe, né, para o Hospital São Francisco. E a medicina do sono, ela é uma coisa que é um pouco diferente, porque ela é uma área de atuação, não é uma especialidade. E no Brasil ela virou área de atuação de psiquiatria, neurologia, otorrino, pneumo e pediatria. Sim. Essas 5 especialidades decidiram entre si que só eles é que poderiam ser subespecialistas a atuar na medicina do sono, né? Então, eu não ofereço atendimento nisso, mas eu tenho curso para polissonografia, então eu tenho, enfim. Mas é importante você falar a questão do sono, porque aí vem uma dúvida que acho que inclusive muita gente ou passa ou conhece alguém. Tem qualidade de vida da pessoa que dorme mal? Eu te pergunto porque, assim, acredito que durante o sono tem uma liberação de várias reações químicas, parte hormonal, a fase cognitiva, Sim. Né? A pessoa que sofre com problemas de ronco, a apneia do sono. Apneia. Como é que é, Rafael? É péssimo, né? Um terço, mais ou menos, da nossa vida a gente passa dormindo, né? Isso é muito importante, isso aí que você falou. Né? 8 em 24 horas, mais ou menos, em média. Isso é uma qualidade boa, né? 8, né? Quem tem 8 horas de sono... Quantas horas você dorme aproximadamente? De 6 a 7. 6 a 7 você? Acredito que umas 7 também. Finais de semana, 8. Aí tem algumas variações. Você tem pessoas que precisam de um pouco mais de sono do que outras. Isso é biotipo também. Você tem os cronotipos, que são as pessoas mais matutinas ou mais vespertinas. E o notívago? O termo mesmo técnico é matutino e vespertino, e aí você tem o matutino extremo e o vespertino extremo, que seria o notívago, né? Que é a pessoa que tem o maior pico de energia no final da tarde e à noite, vai ter sono muito tarde e de manhã vai estar muito sonolenta, não vai produzir nada. Por que você está rindo? Né? Não, porque a pessoa é uma coruja, né? É um biotipo, né? Se você vai achar na literatura como vespertino extremo. O matutino extremo é aquela pessoa que acorda muito cedo, né? Acorda de madrugada, acorda e vai dormir com as galinhas, né? E o envelhecimento, ele leva a um adiantamento de fase natural. Tem idades, né, que você vai ver na adolescência, existe um atraso de fase natural. O adolescente ele passa a ser mais vespertino, a maturação neurológica do sistema nervoso e hormonal também, né, vai tornando, primeiro que muda a quantidade de sono, né? O bebê precisa dormir muito, a criança um pouco menos, o adolescente um pouco menos, o adulto jovem um pouco menos, o idoso um pouco menos, né? A necessidade de sono vai diminuindo. E essa questão do ajuste cronológico, que horas do dia você funciona melhor, tem esse atraso na adolescência, depois esse adiantamento na idade, na velhice, vamos dizer assim, né? Isso é biológico. Sono, né? Tem que dormir mais. Tem que dormir mais, senão você vira um velho chato ligado, né? Dormir melhor, né? Primeiro, né? Uma coisa que está acabando com a gente, com o sono, é o celular. Mas como é que vive sem isso, gente? Difícil, como é que faz? Olha, eu tô aqui difícil, vendo se eu tô, né, fazendo tudo essa certo. Coisa do scrolling, né? De você ficar rodando. O estímulo, né, Rafael? Ele gera, né? Ele tira o seu sono, esse estímulo. Aquela expectativa de que a próxima notícia é interessante. Você vai rodando, fica né, ali, besteira, né? porcaria. Não, a próxima... Fora a facilidade, né? Você tá deitado, você dá uma dedada e pronto, né? Diferente do computador que antigamente você tinha que levantar, ligar, sentar. Sim. Né? Hoje você E tá aqui. isso tem essa questão do estímulo neurológico, de te aguçar, querer saber. Pô, você tá assistindo acho que o maior exemplo é série, né? Você tá assistindo uma série boa. Pô,
é 4, 5, 6 episódios, né? Você vai maratonando, é difícil você querer parar. E a hora... É verdade. A higiene... Porque você quer A saber. hora que você viu, deu madrugada. Sim, não, só mais um episódio. É. Só mais um episódio. Eu vou começar só mais umzinho. eu vou começar. isso Não, esse. tá bom demais, deixou um gancho, eu não posso perder. Isso Então, mesmo. tem essa Aí o sono questão. do sujeito vira uma caca completa, Tem né? essa questão e tem a questão da luz mesmo, da melatonina, né? Que a luz, o grande sincronizador biológico é a luz. Então, tem animais noturnos e tem animais diurnos. Uhum. O homem é um animal diurno. Então, a hora que para a luz, tem um pulso de melatonina. A pineal libera um pulso de melatonina, que é para o seu cérebro falar, olha, hora de desligar. Escureceu, acabou. Está na hora de dormir. Você já começa a se preparar. Isso. E aí a melatonina, ela tem esse pulso, ela vai baixando. A hora que tem a luz, pulso de cortisol. Pau, tá na hora de acordar. No morcego é o contrário. A luz faz ter melatonina. Acabou o expediente, né? Tá na hora de dormir, melatonina, tal. Aí a hora que vem a noite, né? Acabou a luz. Ó, acorda que tá na hora. Aí deixa eu te Vamos. perguntar uma coisa, só pra gente não perder esse gancho da melatonina, do celular. A higiene do sono, ela deve ser essencial para isso, você começar a Sim. se desligar desses aparelhos, desses estimulantes aqui, eletromagnéticos. E a melatonina sintética, é recomendável, Rafael? Ela é uma arma também interessante, é um fármaco que tem o seu valor, né? Mas ele tem critérios para uso, doses, indicações. Tem muita gente que toma sem indicação que até piora distúrbios do sono, né? Doses muito altas, horário errado de tomar. Então, dá para usar a melatonina para diversas situações, né? Agora, o que eu acho que é mais interessante falar, importante, é que a melatonina, ela não trata insônia. Quem não dorme, não trata insônia. A melatonina é um sincronizador, ela só fala a hora para começar a dormir. Ela dá uma desligada? Ela sinaliza que está na hora de dormir. Se você não dorme, não é com melatonina que você vai dormir. E se você tem aquele sono picado que você não consegue manter, não adianta tomar melatonina, vai piorar também. Ela fica letárgica no dia seguinte, né? Fica, e a melatonina ela ativa muito o sono REM. Quem já é ansioso, quem tem pesadelo ou quem tem um sono agitado, a melatonina pode piorar isso. Principalmente doses altas, né? Então, não é um suplemento alimentar, não é natural. Melatonina é um hormônio, né? E como tal, deveria ser usado com prescrição médica. Essa é a minha opinião. Olha, eu quero te falar uma coisa. Isso não foi um episódio. Foi uma consulta. Verdade. Vai ter que mandar A definição nota tá pra falar. perfeita. Não tá? Isso foi uma consulta mesmo. Uau. Você E eu foi tirei incrível. dúvidas pessoais. Você foi incrível. Vamos Eu marcar quero um muito segundo, te agradecer, então. porque nós temos ainda muita coisa para te perguntar, mas não temos mais tempo. Talvez você deva voltar numa próxima temporada. Porque Espero que é um sim. assunto que a gente vai... Passeando, né? Fala uma coisinha, você quer saber outra, e as perguntas ficam aqui, aí ele faz uma, eu faço a outra. Então eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Te agradecer pelo seu tempo. Passou tão rápido, né? A gente nem percebeu, Sim. né? Sua delicadeza Papo gostoso. de deixar seus afazeres para vir até aqui e falar com a gente. Foi um prazer te receber. Muito Muito obrigada, obrigado. viu? Prazer é Eu tenho meu. certeza que quem vai nos assistir vai ficar muito bem informado, viu? Espero que sim. Muito obrigada. Muito Eu obrigado. agradeço muito pela sua presença, pelo seu tempo disponibilizado e já deixo um recado, né? Não assistam isso aqui tarde da noite, porque como tá tão interessante, vai complicar o sono REM, a pessoa não vai fazer um sono restaurador. Só para os vespertinos extremos. Rafa, só né? uma pergunta. Você não está atendendo em hospitais, né? Você está só no consultório? Tô. Posso fazer um merchan? Claro, claro. É, Faça isso. é o Espaço Ativa a Idade. É uma clínica multiprofissional, multidisciplinar, Exatamente. com foco em envelhecimento. Fica na rua Luiz Martini, número 253, no centro de Mogi Guaçu, em frente ao Cerâmica Clube, né? Um ponto de referência fácil. Muito fácil. E eu não sei, decoro o meu WhatsApp, mas depois se vocês puderem ajudar Eu a passo para divulgar. você, a gente coloca, Tá bom. deixa comigo. Para agendamento, estou à disposição, o que eu puder ser útil. E gostaria muito de voltar. Foi Você muito vai bom. voltar, Já tá porque a gente convidado. precisa de outras informações. Obrigada, Rafa. Obrigado. E você de casa, não deixe de curtir, de compartilhar, acione o sininho para receber as notificações e nós te vemos no próximo episódio. Até lá.